Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus e Salvador Cristo amado. Amados irmãos, estamos nessa pandemia separados, com muita saudade dos irmãos, mas estamos firmes na palavra do Senhor. E estamos na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre, irmãos, estudando 4 cartas de Paulo. Encerramos no domingo passado o livro de Gálatas com o nosso professor, irmão Benício. E nesse domingo iremos iniciar a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de tudo, irmão, teremos que orar e agradecer a Deus, não só pela nossa salvação, mas porque a palavra de Cristo chegou até nós. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais um dia, Senhor, porque Tu é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que nos socorre, Pai, na hora da nossa aflição. Por isso nós confiamos somente em Ti. Ó Pai, fica conosco, dá-nos o Teu Espírito Santo, para que tenhamos entendimento segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe toda a nossa igreja. Abençoe a liderança da nossa igreja. Abençoe, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, estão desempregados, estão em casa, Senhor, nessa grande pandemia. Mas sabemos que tudo está no Teu controle, Senhor, e nada sai do Teu controle, porque Tu é um Deus poderoso. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, Paulo escreve aos Efésios, no ano entre o ano 60 e 61, ali da era cristã, depois de Cristo. Éfeso era uma grande cidade, uma cidade comercial, com um grande porto, uma cidade enorme, onde tinha anfiteatros, onde tinha uma grande arena para mais de 30 mil pessoas, uma cidade que tinha em torno de 250 mil pessoas, fora os comerciantes. Mas havia também grande idolatria naquela região. E Paulo escreve essa carta ainda na sua primeira prisão, lá em Roma. E sua carta é enviada por Tíquico. E a fundação dessa igreja de Éfeso foi em meio a uma grande confusão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, diz que Paulo ensinava nas sinagogas, na escola de Tirano. Os historiadores dizem que Paulo começava de 8 e até 4 da tarde, ensinando as doutrinas de salvação de Jesus Cristo. Mas isso levantou um grande tumulto, e um tal de Demétrio, um ourives daquela cidade, criou uma grande confusão, um grande tumulto naquela cidade. Mas a palavra diz que o evangelho crescia cada vez mais. E chegou um certo momento em que aqueles mágicos, aquelas pessoas que gostavam de feitiçaria, se juntaram e jogavam e queimavam seus livros. Éfeso também era a terra da deusa Diana, do grande templo de Diana. E tudo que envolvia naquela cidade passava exatamente por aquela estátua, por aquele templo suntuoso, mas de grande prostituição e idolatria. E como, meus irmãos, falar nesse momento para aquelas pessoas que ainda hoje estão arraigadas no pecado? Como dizer a essas pessoas que há vários aspectos à vida em Cristo? Como? Paulo sentiu, Paulo sabia que a cidade de Éfeso foi um campo missionário maravilhoso e que ia abrir portas para ele fundar outras igrejas. Não é à toa que também Timóteo foi pastor naquela igreja. E mais à frente também o apóstolo João, a qual refere-se na carta lá do Apocalipse também à igreja de Éfeso. Amados irmãos, hoje vamos estudar a lição número 6, aspectos essenciais da doutrina da salvação.
E o que é que você sente? O que é que eu sinto quando vejo pessoas perdidas, andando sem rumo, sem direção? Sim, no pecado, achando que ela própria pode salvar, achando que ela tem todo o poder, que ela pode ir e vir e fazer o que ela quiser e a hora que ela quiser. Devemos sim ensinar e doutrinar para que essa pessoa seja salva. Lembre-se, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta para a igreja, muito parecida com a carta de Paulo aos Colossenses, mas a carta de Paulo aos Colossenses fala da pessoa de Cristo, mas a carta aos Efésios, ela fala da igreja, da família, da comunhão e da grande salvação que nós só recebemos através de Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia, meu amado irmão, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. O capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo faz a sua saudosa saudação, porque era uma carta circular. Não foi uma carta endereçada a um líder ou uma igreja, mas sim uma carta na prisão, mas uma carta circular. Ou seja, ela foi compilada para outras igrejas da região, para outros irmãos que necessitavam escutar a palavra de Deus. Então Paulo inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Aos santos, aos separados irmãos, aqueles que tinham condições, aqueles que iam escutar a palavra de Deus e iam repartir essa palavra com outros irmãos também. A graça, a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, irmãos. Como Paulo amava aquela igreja. Como Paulo sabia que tinha plantado ali, lá atrás, nos anos 57, nos anos 58, irmãos ali que queriam e amavam a palavra de Deus. Mas por ser uma cidade tão idólatra, por ter deusas, por ter vários deuses ali, Paulo sabia que muita infiltração havia entrado no coração dos Efésios. E Paulo, sim, ali na Ásia Menor, tinha isso na sua mente, nas suas viagens, de que o Espírito Santo, ele sim, ia tocar no coração daquele povo lá em Efésios. Então veja que em grandes bênçãos Paulo começa a falar. Olha, começa todos os aspectos que impactam na nossa vida. E nós somos impactados. Porque não é possível, meu amado irmão, que você olhe, que você observe como você era antes e como você se tornou agora, se não fosse essas palavras. Do capítulo 3 ao capítulo... Desculpe, irmãos. No versículo 3 ao versículo 6, Paulo vai falar aqui das bênçãos que Deus nos deu. Deus arquitetou ainda na criação. Veja o que Paulo fala. Isso é uma oração maravilhosa que Paulo começa. De louvor, de graça, de misericórdia. Acompanhe comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para que sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Que maravilha, meus irmãos. Então Deus nos elegeu desde o começo. Deus nos conhece. Me lembrei essa semana fazendo estudo,
quando o Senhor chamou Jeremias, ainda muito jovem, para assumir o seu ministério. E Jeremias teve medo, mas o Senhor disse: Jeremias, eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Então, desde o começo, no começo de tudo, o Senhor já nos elegeu em Cristo, nos elegeu e nos abençoou desde a fundação do mundo. Então nós, o que depende é só de nós abrirmos o nosso coração e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele salva. E essas bênçãos celestiais são espirituais e são para sempre na nossa vida. São bênçãos que vão seguir em geração e em geração. Nele, como diz Paulo, em Paulo. Paulo afirma, em mim, em você, são bênçãos que vão ser para sempre. Do capítulo 7 ao capítulo 13, vai ser a execução de toda essa promessa, que é justamente em Cristo. Acompanhe comigo. Nele temos a redenção. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo, meu amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez-nos que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo de Deus. Deus orquestrou, meus amados irmãos, e Jesus executou a grande obra salvática naquela cruz. Sim, fomos feitos herança. Aqui diz a palavra de Deus. Paulo está dizendo graça. Mas tudo que nós fazemos quando nós aceitamos a Cristo, quando somos feitos filhos e criaturas de Deus, tudo é para louvor da sua glória. Lembro, certa vez, saindo do meu trabalho secular, do lado de fora existem vários caminhões, caminhoneiros, existem aquelas frases escritas nos caminhões, que os irmãos veem também nos carros coladas, e lá dizia: não sou fraco, sou filho de Deus e irmão de Jesus. Ah, meu amado, se cada irmão, se cada pessoa soubesse quanto vale você saber disso. Alguns escrevem, mas não vivem. Alguns colocam e pregam nas suas portas, na sua casa, mas não tem ideia de como é ser maravilhoso, ser escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus sabe toda a sua vida e enviar o seu filho para que através do sangue dele você seja salvo, a sua família seja salva. Amado irmão, isso é maravilhoso. Isso é quase que uma utopia para os doentes, para aqueles que não enxergam que Jesus Cristo veio a essa terra, que ele sofreu, mas que ressuscitou. Porque nele também tudo é feito para louvor e glória da sua vida. Foi isso que Jesus veio.
veio nos salvar, veio nos redimir dos nossos pecados. Jesus veio e apagou a cédula que era contra nós. Aquela cruz determinou o rumo da vida dos povos na terra. E Paulo, como apóstolo dos gentios, entendeu e sabia exatamente disso. Não só Efésios, mas todas as cartas de Paulo, Paulo enfatiza que só Jesus Cristo salva, que só o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. E em vez, irmãos, de nós ficarmos em discussão, protelando essa volta de Jesus, fique firme, denunciando, evangelizando, falando, ganhando vidas para Cristo, falando de Jesus, citando o Evangelho de Jesus, o Evangelho salvático para a nossa vida. Sim, são vários aspectos. A fé é outro aspecto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé também. Fé e entender que devemos esperar no Senhor, em Cristo Jesus. E Ele fez outra coisa. Nos selou com seu Espírito Santo. E aqui Paulo diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Foi a palavra de Cristo. Irei, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, irmãos, sim. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós as minhas orações. Como é bom saber que em meio à prisão, naquela situação, ainda que domiciliar, Paulo lembrou dos Efésios, do amor, nas orações, da fé. São coisas que precisamos trabalhar na nossa vida. Nossa salvação não foi de graça. Nossa salvação foi em meio a muita dor, a muita destruição, a muito afastamento, há muita desilusão. Quantos não se afastaram de Jesus? Em momento em que ele justamente falava disso. Eu vim para buscar aqueles que estão perdidos. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, Jesus diz. E Paulo refuta aqui a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre deve estar conosco, presente na nossa vida, na igreja, mas também, meus amados irmãos, fora da igreja. Fora da igreja, na sua vida e no seu cotidiano. Aí sim você será capaz de transmitir esse amor que Paulo fala aqui em Jesus Cristo, para louvor e glória dele. Então não se esqueça, meus amados irmãos, Deus sabe quem você é desde o começo da eternidade. E nós temos esse compromisso hoje de transmitir essa palavra maravilhosa para inclusive aqueles que você não conheça. Mas aqueles que você não conhece, ore para que ele tenha fé em Jesus, que ele tenha fé nessa palavra. Outra coisa maravilhosa que Deus fez por nós, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos.
pecadores. Somos ainda pecadores remidos. Mas andávamos em trevas. Andavam segundo os conselhos do mundo. Eu andei muitas vezes assim, irmão. E eu sei que você também andou assim. Através do mundo. O que o mundo apresenta para você. Isso afasta nós de Cristo. Isso nos afasta do Evangelho. Eu fico tremendamente triste quando vejo alguns irmãos que eram tão envolvidos, meus amados, no trabalho da igreja, no trabalho com os irmãos. E infelizmente o mundo tragou esta pessoa. O mundo tragou um grande líder. O mundo tragou um professor da escola bíblica dominical. Um homem, uma mulher que era tão resistente ao louvor, que era tão dedicado à palavra, ao ensino. E infelizmente voltou às velhas práticas. Se afastou de Deus. Andou de novo com os pecadores. Mas Paulo diz aqui, a salvação é pela graça. É pela graça. Olhe comigo capítulo 2 de Efésios. E vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Exatamente isso, meus amados irmãos. Nós andávamos sob o poderio de quem? Do inimigo das nossas almas. Sim, de Satanás. Andávamos fazendo aquilo que não era o propósito de Deus, em pecado, sem consciência, fazendo o que eu bem quero, mas fazendo mal ao meu corpo, fazendo mal ao meu irmão, fazendo mal a algum familiar, fazendo mal à sociedade. Mas Cristo, como diz aqui, nos deu vida, nos afastou. Aqui diz a palavra que nós andávamos sob o domínio da carne, da ira. E nós não temos controle. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não temos controle sobre isso. Não tínhamos controle sobre isso. Mas nós hoje somos novas criaturas. Em Cristo Jesus somos nova criatura. Essa é a nossa condição de pecadores. Essa era a nossa condição de andar em ira e pecando. E nós não queríamos saber da palavra de Deus. E Paulo sentiu isso entre os Efésios. Paulo teria que tomar uma atitude de escrever exatamente para mostrar que Deus é rico em misericórdia. Deus dá tempo para o homem se arrepender do seu pecado. Não importa se você é novo ou se você é velho. Não podemos esperar para pregar a palavra e para esperar que pessoas venham e se convertam e abram, entreguem o seu coração para Cristo. Porque Paulo diz que ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Cristo está todos os dias, meus irmãos, esperando outras pessoas, dando oportunidade para outras pessoas.
que possam se corrigir, que possam ter a sua consciência de que aquele sangue vertido na cruz foi para a salvação, para uma nova vida minha, da minha família, da nossa igreja. Precisamos, irmão, voltar às Escrituras. Precisamos começar novamente a não correr atrás de coisas do mundanismo. Não. A palavra de Deus é ela que nos conserta. A palavra de Deus é ela que nos traz a vida, que nos traz novamente para o eixo, para que possamos saber que há uma eternidade lá na frente. Acabamos de ver que Paulo disse que Deus fez todo um planejamento. Jesus veio, executou, e o Espírito Santo selou, nos selou. Nós somos salvos. E como salvos estamos selados. Os irmãos lembram, o selo era usado pelos reis, os anéis, as cartas. Eles selavam para dizer que ali havia um compromisso. Aquilo era verídico. E o Espírito Santo é aquele sim que exatamente selou o nosso coração, que não nos deixa desviar para a direita ou para a esquerda, e sim devemos estar firmes em Jesus Cristo, deixando o pecado, porque o pecado nos traga, o pecado nos destrói. Nós não conseguimos avançar quando estamos em meio ao pecado. E Paulo diz também, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sim, fomos ressuscitados. Voltamos novamente a ser filhos de Deus. Nos reconciliamos com ele. Através do seu poder, do seu sangue, fomos reconciliados. E que bom e que maravilhoso, meus irmãos, sabermos disso. Esses aspectos, todos esses aspectos, a graça, a salvação, a fé, nós encontramos só em uma pessoa, que é em Cristo Jesus. E nos tornamos ainda uma coisa ainda melhor e maravilhosa, que é uma família. Tornamos família de Deus. Acompanhe comigo, gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é nossa paz. De ambos os povos faz um só, derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que em si mesmo criar dois, um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estavas longe, e também para os que estavam perto. Pois por meio deles ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina.
Amados irmãos, que maravilha! Nós somos família de Deus. Adotados, Paulo diz em Romanos que nós somos enxertados. Paulo enxergou que esse evangelho não pode ter acepção de pessoas. Esse evangelho é muito grande. A salvação é para todos, não é só para judeus, nem para gregos. Não, é para os gentios, é para os egípcios, é para os americanos, é para os italianos, os alemães. Essa salvação ela está disposta para todo o mundo. E aqui diz que nós nos tornamos uma família, a família de Deus, introduzidos, amados em todo o mundo. Seja você com um americano, ou com um alemão, ou com um francês, ele é seu irmão. Irmão em Cristo Jesus, uma grande família, unidas em comunhão com um propósito: esperar o nosso Cristo Jesus, atender à solicitação de Cristo, de que nós precisamos levar esse evangelho da salvação para toda parte do mundo. Do mundo. E como é bom nesse mês de maio, meus amados irmãos, o mês da família, entrarmos nesse assunto de Paulo aos Efésios. Porque como é importante hoje falarmos de família, e ainda mais essa família de Cristo, unidas nesse propósito, ou então em um só propósito, que é viver para a glória de Deus. Será que nós temos vivido para a glória de Deus? Será que nós temos consciência que Deus nos escolheu lá no começo e que Cristo veio e fez todo esse esforço para que nós tivéssemos vida e que nos deixou o Espírito Santo dele para que nessa caminhada nós tivéssemos destino? Nos afastou do pecado, riscou a cédula que era contra nós, e hoje nós nos tornamos família. Pensamos nisso, meus amados irmãos. Se entristeça quando você vê um irmão, você vê uma pessoa afastada, andando nas trevas, andando na escuridão. Se aproxime, fale de Jesus, apresente as credenciais de Jesus, espelhe Jesus em sua vida, porque isso é importante, isso é maravilhoso. E não espere recompensa. Não espere recompensa. A nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa virá na volta de Jesus. A única coisa que você deve colocar no seu coração é que você deve viver para a glória de Deus. O que você faz é para a glória de Deus, porque Deus nos salvou, Deus nos redimiu. Deus apagou todas as nossas transgressões através de Jesus Cristo. Amados irmãos, que os irmãos tenham um bom domingo, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. É isso que eu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia Ele lhe deu.
para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Mãe, como eu gosto de você e que saudades tenho da minha infância. Pareço me ver pequeno, ensaiando os passos, um pé aqui, outro ali, balançava e caía. Estava fazendo beicinho para chorar e sentia os seus braços me erguendo, me abraçando e dizendo: não foi nada, continue andando. Lembro de tantas brincadeiras que fazíamos, eu correndo e você fingia que corria só pra me alcançar. Eu me suspendia em seus braços e me agarrava e eu me sentia como se estivesse no topo do mundo, mais alto do que o demais, olhando tudo de cima. Mas a brincadeira que eu mais gostava era de esconde-esconde. Eu me escondia atrás da cortina e você ficava demorando para me encontrar, andando de um lado para o outro, perguntando: onde está aquele menino? E eu lá, achando muita graça, nem me dava conta de que meus pais me denunciavam de longe onde eu me escondia. Você era que se escondia, eu procurava naquele esconderijo que eu conhecia. Às vezes que demorava um pouco pra encontrar você. Tava triste e pensava: mamãe foi embora. Nesta hora ela aparecia de trás de uma porta entreaberta ou do sofá da sala, sorrindo, e tudo ficava bem. Lembro com saudades, mamãe, daquele tempo e do tempo em que fazia os mesmos com meus filhos. Hoje, você já cansada, seu corpo já não permite as mesmas brincadeiras, mas em seu peito bate o mesmo coração, o coração de uma mulher forte e muito amada. Minha mãe é como Joquebede. Minha mãe é como Sara. Minha mãe é como Ana. Minha mãe é como Maria. Minha mãe é como Sunamita. Minha mãe orou por mim até antes de eu nascer. Me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo mal. Suas orações e seus cuidados por mim formam uma proteção. Eu não fui planejado por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional e sou uma bênção na vida dela. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. Gosto de ajudar e de fazer o bem todos aqueles que temem a Deus. Por isso, Deus abençoou a nossa casa e a nossa família linda.
Mamãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Quando Jesus criou o mundo, ele pensou em todo tipo de mãe. A todas deu sabedoria e amor sem fim que só você pode dar, mamãe. Então ele criou vovó, titia e a Pro, pra quem é especial, mãe com força total. E para os pequeninos que não tinham um lar, criou também a mamãe do coração. Quando Jesus criou o mundo, ele pensou em todo tipo de mãe. A todas deu sabedoria e amor sem fim que só você pode dar, mamãe. Então ele criou vovó, titia e a Pro, pra quem é especial, mãe com força total. E para os pequeninos que não tinham um lar, criou também a mamãe do coração. Quando Jesus criou o mundo, ele pensou em todo tipo de mãe. A todas deu sabedoria e amor sem fim que só você pode dar, mamãe. Quando Jesus criou o mundo, ele pensou em todo tipo de mãe. Alegria muito grande, irmãos, estarmos hoje aqui, né? Um chazinho da tarde, já comemorando o Dia das Mães. Essa música eu ensinei também às minhas netinhas e eu gosto muito de cantar, né? Sempre, às vezes, eu tô até em casa e fico murmurando essa música, que eu gosto muito. E eu quero agradecer a vida de cada mãe da nossa igreja, de todo esse mundo, né? E vamos orar para que esta pandemia acabe logo e possamos estar bem juntinhos lá na igreja, que eu estou sentindo uma saudade muito grande dos irmãos, dos ensaios do coral, né? Que é uma bênção toda sexta-feira. E que, se Deus quiser, em breve estaremos bem juntinhos, né? E um beijo para todas as mamães em forma de coração. E agora eu vou cantar uma musiquinha. Mamãe é tão boa, mamãe é um amor. Eu amo a mamãe. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu a minha boa mamãe. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu a minha boa mamãe. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Que Deus derrame chuva de bênçãos na vida de todas. Graça e paz, igreja, amados irmãos, estamos aqui para dar os avisos do nosso domingo, né? Nosso culto hoje em homenagem ao Dia das Mães, né? E vamos começar com os aniversariantes. Hoje estaremos durante essa semana parabenizando a irmã Angelina Gomes. Irmã Angelina, Deus te abençoe. Faz aniversário no dia 11, né, de maio. Irmã Severina Maria Santana também faz aniversário no dia 11. Irmã, Deus te abençoe. E, por fim, a irmã Tereza Maria, que também está fazendo aniversário no dia 12 de maio. Estejam todas aí se sentindo abraçadas e que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, com muita saúde, muita paz e alegria. E para começar os nossos avisos, queremos trazer aí o atendimento, né, nas quartas-feiras, durante a manhã e tarde, né, como os irmãos já sabem.
E também estaremos funcionando no sábado, né, com o irmão Marcos, pela manhã, de 7 às 9. Outra informação importante, irmãos, é sobre o nosso culto na quarta-feira. Tivemos aí o nosso culto nessa última quarta, foi uma bênção. E cada irmão esteve aí participando e mandando seus pedidos de oração. Continuemos, irmãos, orando por nossa nação, por tudo que tem acontecido, por nossas famílias. E sabemos aí dos pedidos de algumas famílias em especial. Então envie para nós no WhatsApp esses pedidos de oração que estaremos contemplando aí esse pedido e vamos estar orando e intercedendo pelos irmãos. E dentro dessa homenagem para o Dia das Mães, né, eu sou mãe, né, é um dia muito especial para nós, mães, mas a nossa igreja quer parabenizar cada mãe, né, cada mãe da nossa igreja. E sintam aí o nosso carinho e saibam, irmãs, que mesmo diante de tanta luta, tantos desafios, né, Deus tem contemplado nossas vidas. E ser mãe é, acima de tudo, uma dádiva porque Deus ele tem mostrado, né, o seu cuidado nas nossas vidas, com os nossos filhos. Estaremos aí, irmãs, também trazendo uma pequena mensagem, né, desse dia importante para todas nós, e vamos estar louvando a Deus por nossas vidas, porque cada sacrifício é mostrado através do amor. E com certeza ser mãe é construir uma geração, e construindo essa geração a gente vai estar transformando a vida de uma sociedade. Quanta responsabilidade, né? Mas a razão de amar é saber que o Senhor ele nos ama e que nos conduz nesse construir, nesse conduzir uma família. Saiba que ser mãe também é espalhar alegria, choro, tristeza, emoção, e que Deus ele continue abençoando cada mãe. Você que está assistindo esse vídeo, você se sinta abraçada e que venha sentir a plenitude do Senhor que está nos dirigindo nas nossas vidas e nos conduzindo nesse prazer e nessa grande alegria em ser mãe. Ser mãe é sinônimo de afeto, de carinho, mas acima de tudo, ser mãe é uma entrega. Então Deus nos fortaleça nessa entrega. Deus permaneça nos guiando, né, nesse grande dom de ser mãe. Então para você mãe, para você que é mãe, né, sejam todas aí abraçadas nesse grande dia. Que nosso momento do nosso culto hoje seja de entregar nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. Então, vamos estar adorando ao Senhor por ser mãe. Que Deus nos abençoe. Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Nessa manhã de domingo, eu os convido a juntos participarmos desse culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Um dia muito especial, o Dia das Mães. Que o Senhor esteja abençoando cada mãe, que todos possam estar juntos em atitude de verdadeiros adoradores, daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. E todo o coração, com fé e gratidão,
Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja o louvor, a honra e a glória. Recebe este culto, ó Deus, que ora te prestamos, como uma ação de graça, Senhor. Uma atitude de louvor, de glorificação a Ti, Senhor, porquanto és digno. Muito obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajude, nos ensine a sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Que cada momento, ó Pai, deste culto seja para a Tua glorificação, pois assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos em maio, o mês da família. A família é a primeira instituição social, projeto e criação de Deus. Por isso, nós devemos valorizá-la. O nosso tema é celebrando a glória de Deus, cuidando do nosso lar. E a divisa: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Deus abençoe todas as famílias. Amém. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha casa irá te servir e juntos louvaremos ao Senhor. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, firmada e alicerçada na palavra que vem do Senhor, que tem como base o amor, e tudo que fizer vai bem, e tudo que fizer feliz será, e tudo que fizer vai bem. Tua casa e os teus filhos frutificarão. Tua casa e os teus filhos abençoados serão. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha casa irá te servir, amando e obedecendo ao Senhor. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha casa irá te servir e juntos louvaremos ao Senhor, amando e obedecendo ao Senhor, e juntos louvaremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo.
santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor, e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas. Temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus de todo o coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Irmãos, esse é o nosso momento de dedicação de vidas e de oração pelo sustento nosso e da obra do Senhor e da nossa nação. O que me chamou a atenção nesta semana que passou, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, foram as grandes filas das pessoas para receberem ajudas. Seguro-desemprego nos Estados Unidos e aqui a ajuda emergencial que o governo estabeleceu nesse momento de crise, né, de falta de trabalho ou impossibilidade de se trabalhar. E eu pensei, irmãos, não existe fila para falar com Deus. E o Senhor não nos coloca em fila, certo? O Senhor sabe das nossas necessidades. Até Jesus disse que antes que profiramos uma palavra, o Senhor já sabe. Então vamos orar nesta hora. Senhor, muito obrigado por tua bondade e tua misericórdia que se renova a cada dia. Senhor, te pedimos pelo sustento de cada casa. Ó Senhor, te pedimos pelo sustento de cada família. Te pedimos pela obra da igreja, o sustento material da igreja, Senhor. Te pedimos pela nação brasileira e o sustento do povo, Senhor. Te pedimos por todos aqueles que enfrentam dificuldades nesta hora. Pai, ó Senhor, abençoa, responde segundo o teu querer, Senhor. Dirige, socorre e que sejamos instrumentos teus para socorrer vidas. Sejamos instrumentos teus na manutenção da nossa família. Que sejamos instrumentos e canais do Senhor para o sustento da obra, Senhor, que é tua, da igreja. E ajuda aquelas pessoas necessitadas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de fazer esse trabalho, de sermos participantes. No nome de Jesus te oramos. Amém. Leitura bíblica. Homens, Provérbios 14:1. Mulheres, Êxodo 20:12. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba.
Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Ser mãe é depender da graça de Deus dia após dia. Oremos pelas famílias. Senhor nosso Deus, glorificado seja o teu nome. Agradecemos por cada família e por teu cuidado para conosco. Continua nos abençoando e nos protegendo, suprindo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos vivendo o mês de maio de 2020 e nesse mês estamos vivendo situações bem difíceis, né? Mas temos muitos motivos de estarmos felizes. Por quê? Porque estamos com a nossa família. Mês de maio é o mês consagrado, reservado para a família, chamado mês da família. E hoje, segundo domingo de maio, é um dia especialíssimo. Por quê? Porque é um dia também reservado para homenagem às mulheres mães. E a palavra mãe é muito importante. É a palavra mais doce do nosso vocabulário. A primeira palavra que se aprende quando se está começando a falar é mamãe ou mãe. Então, é uma palavra realmente comum a todas as pessoas, né? Nós todos temos nossas mães. E hoje, Dia das Mães. Na minha opinião, todo dia é Dia das Mães. Mãe não tem dia nem idade, porque independentemente do dia ou da idade, ela é sempre mãe. Ser mãe é um privilégio. A maternidade é uma bênção de Deus. Ser mãe é missão de Deus, é um chamado de Deus. Seu papel é único na vida dos filhos. Pela maternidade, a mulher adquire experiências. E as mais experientes, segundo a Bíblia, têm uma grande responsabilidade neste mundo. O apóstolo Paulo, lá na sua Epístola a Tito, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz, afirma, né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos e serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Entre as características próprias de uma mãe, destacamos 4 delas à luz da palavra de Deus. Primeira, ela é sempre exemplo de vida. A mãe é sempre exemplo de vida. É pelo exemplo que ela educa e cuida seus filhos e da família. Pelo menos deveria ser. A mãe sempre procura dar o melhor que ela pode aos seus filhos. Se preciso for, ela vai ainda além de suas possibilidades ou de suas forças. Ela não mede esforços em favor do bem-estar dos filhos, razão pela qual os filhos devem agir da mesma forma em relação a ela, a sua mãe. É o que recomenda o apóstolo Paulo em Efésios 6, versículo de 1 a 3. Ele diz, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo ocorra bem com você e você viva muito tempo na terra. Segundo lugar, o amor de mãe é extenso
Em 1 Coríntios 13, temos as características do amor que se aplica perfeitamente ao amor de mãe. Quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E essas características, irmãos, esses princípios se aplicam muito bem ao amor de mãe. A mãe, ela é carinhosa, ela é protetora, ela é educadora, ela é sábia na educação dos seus filhos, ela cuida da família de maneira maravilhosa. Então, mãe é sempre mãe. É insubstituível. A mãe é insubstituível. Qualquer que seja a sua idade, ela é sempre mãe. Terceiro lugar, é orgulho para os filhos. E estes devem sentir muito orgulho de sua mãe. Você, filho ou filha, deve sentir muito orgulho de sua mãezinha, pois ela é insubstituível, como já falamos. Ela lhe ama independentemente das suas escolhas, independente da sua idade. Tenha certeza que você sempre será criança aos olhos de sua mãe. Eu já passei dos 79 e minha mãe hoje está com 99 anos, 2 meses e 17 dias. Mas toda vez que nos encontramos, ela me trata da mesma forma que me tratava ainda como criança. Com o mesmo abraço carinhoso. Sempre serei uma criancinha no seu coração. E é o que diz Provérbios 17:6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos devem se orgulhar dos seus pais, da sua mãe e do seu pai. Estamos falando muito mais com relação à mãe. Em quarto lugar, ela deve ser honrada pelos filhos e pelo marido. O capítulo 31 de Provérbios é uma homenagem às mulheres e às mulheres mães. Vejamos essa homenagem nos versículos 10, 27 e 31. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito o valor dos rubis. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas a mulher que teme a minha mulher supera todas as outras. E no verso 30, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. E o 31, deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Ou seja, irmãos, irmãs, irmãos, né, amigos, amigas, né, a mãe, a mulher mãe, ela é especialíssima. É aquela que cuida da família, que cuida da casa. E o autor de Provérbios começa no verso 10 fazendo uma pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu confesso que eu achei. Eu sou rodeado de mães. Minha esposa, mãe de meus filhos, há 48 anos, convivendo em harmonia com a palavra de Deus. Minha filha, mãe de 2 dos meus netos. Minha nora também, mãe de 2 dos meus netos, além de minha mãe e 5 irmãs que também são mães, todas mães exemplares. Então eu tenho orgulho, irmãos, das mães, daquelas mães. É rara a exceção em que uma mãe
não cuida dos seus filhos, não cuida da sua família. Isso inclusive no reino animal. Eu gosto muito de ver o comportamento dos animais, né? Ferozes, né? Aqueles programas interessantes para mim. E eu noto, eu observo muito como as mães reagem com os seus filhotes. O leão, o leopardo, os macacos, as aves, todas elas alimentam, cuidam e protegem os seus filhos. Muito mais as nossas mães, as mulheres mães cristãs, e até aquelas que ainda não são, mas são mães, merecem todo o respeito, e é exatamente a palavra mais doce, mamãe, mãezinha. Meus filhos, meu filho chama a mãe de mãezinha, minha filha de mãe. Eu chamo minha mãe de mãe. Ela é minha mãe, às vezes mãezinha. Mas eu louvo a Deus pela vida delas. E para concluir, irmãos, essa breve reflexão para as mães neste seu dia, eu vou ler apenas uma estrofe de um poema de 3 estrofes, de autoria de um grande amigo, de saudosa memória inesquecível, pastor José Brito Barros. E na terceira estrofe, na primeira, eu vou ler a primeira e a última. A primeira ele diz, ele chama esse poema de Canto Agradecido. Mãe, quem descrever já pôde o que o teu nome invoca? Mãe, sentimos um como elevo de sonho, escutamos um como vibrar de acordes, envolve-nos um como espargir de odores, alcançam-nos uns como sussurro das brisas e chegam-nos ao coração um como falar de anjos. Na última estrofe, a terceira, ele diz assim: Mãe, és heroína em teu viver, silencioso e sagrado, sempre movido a bem dos filhos teus. Mãe, hoje todos se movem num gesto, honrar-te. Num fato real, és insubstituível. Hoje todos se empenham no motivo único, agradecer-te. Mães, recebei a gratidão de nossas almas, mesmo vós que já partistes, recebei todas o penhor público. Irmãos, temos que orar cada dia pelas mães, pelas famílias, notadamente das nossas igrejas, da nossa família, para que nós tenhamos famílias organizadas. Eu sempre digo que a Igreja de Cristo, ela é uma bênção. E ela é uma bênção porque as famílias que estão na igreja, que formam a Igreja de Cristo, são bênçãos. Os pais, as mães, os filhos, né? A igreja nunca será além daquilo que representar a soma de suas famílias. Então louvamos a Deus pelas famílias de nossas igrejas, as nossas amigas, né? Familiares que ainda não fizeram a decisão ao lado de Cristo, mas que temos certeza que devem estar pensando nessa grande decisão, a maior de todas, ter Jesus como centro da sua vida, como centro de sua família. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra de Deus, ela é incansável, né? Fala em todas as suas páginas, em muitas de suas páginas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre o papel importante da mãe. Então, que Deus abençoe cada um e cada uma que está ouvindo essa mensagem, que ela possa alcançar o seu coração. E sejamos cada dia, meu Deus, obedientes à palavra de Deus. Façamos com a nossa família, com que a palavra de Deus de fato seja a nossa única regra de conduta e fé. Ela é infalível e ela tem ensinamento para cada área da nossa família, para cada área da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Desejo uma boa semana a todos. E lembrando que logo mais à noite, às 18h30, estaremos reunidos novamente para prestar mais um culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor, toda honra, glória e louvor seja tributado a Ti. Fomos abençoados nesta manhã pela presença do Teu Espírito em nossas vidas e casas. Concede uma semana de paz, sob a Tua proteção e provisão. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha casa irá te servir e juntos louvaremos ao Senhor. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, firmada e alicerçada na palavra que vem do Senhor, que tem como base o amor, e tudo que fizer vai bem, e tudo que fizer feliz será, e tudo que fizer vai bem. Tua casa e os teus filhos frutificarão. Tua casa e os teus filhos abençoados serão. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha casa irá te servir, amando e obedecendo ao Senhor. Essa é a família que Deus sempre quis. Essa é a família que Deus planejou. Toda minha